Questão 86, questão de urbanização do Brasil, ok? Onde ele vai trabalhar conceitos urbanos, né? Competência de área 6, habilidade número 26, ocupação, a maneira como é que o homem ocupa o espaço. São aquelas cidades com mais de 2.000 habitantes e que ficam uma ao lado da outra, mas em países diferentes. Então vamos lá. São cidades, uma ao lado da outra, mas em países diferentes. Então, claramente, eu tenho uma conurbação, claramente, né? Só que aqui ele está falando o seguinte, eu tenho um país A e eu tenho um país B. E aí ele vai e diz o seguinte, é uma cidade aqui, uma cidade C e uma cidade D, ok? Então, ele está falando de cidades ligadas uma a outra, só que em países diferentes. 10 delas estão no Rio Grande do Sul, entre elas Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Ribeira, no Uruguai. O Brasil tem registrado 29 cidades gêmeas, né? Então, elas estão concentradas no sul, mas também tem no norte, o próprio Enem já comentou isso aí. Então, esse fenômeno, né? E aqui, por exemplo, essa letra C podia ser Santana do Livramento e aqui poderia ser Uruguai, como a cidade D, né? Ribeira, no Uruguai. E nós temos também, por exemplo, Chuí, aqui no Brasil, e Chuí, no Uruguai. Você tem Cidade del Este, com Foz do Iguaçu. Você tem, por exemplo, Pedro Juan Cabaleiro, lá no Paraguai, né, com a cidade de Ponta Porã, aqui no Brasil. Então, são vários exemplos e ocorre esse fluxo constante de pessoas. E ele vai e só faz esse questionamento. Esse espaço urbano retratado no texto é classificado como cidade gêmea. O que é Smart City? São as cidades inteligentes, são as cidades modernas, as cidades que vão fazer parte desse contexto da indústria 4.0, onde a internet vai ser a sua principal característica, né? A internet das coisas, conexões, o Big Data, que é o que a gente vai ver aí, já está começando a ver já junto com a indústria 4.0. Rugosidade são marcas do passado, e aí a rugosidade é muito fácil a gente observar naqueles grandes casarões que costumam ficar nas avenidas principais das cidades, porém, né, externamente ela mantém aquela forma de outros momentos, outras memórias urbanas, porém com uma nova função, né, uma refuncionalização. No passado era uma casa e hoje passa a ser, por exemplo, um comércio, uma loja de roupas, uma agência de viagens ou coisa parecida. Metropolização é o processo de formação de metrópoles num país. E a refuncionalização, acabei de citar, é você dar uma nova função para aquele instrumento presente na cidade. Resposta letra D. Valeu, pessoal!